Jesus, nesta noite, ó Pai, humildemente nós estamos aqui para ouvir Tua palavra, ouvir a Tua voz, que é saúde para as nossas almas. Te agradecemos, portanto, Pai, por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui. Quantos poderia estar e não estão, mas nós, pela sua grande misericórdia, estamos aqui. É um milagre estar aqui, Jesus, pois para estar aqui tem que vencer muitas coisas. Porém o Senhor nos deu graça para vencer e estar aqui. Abençoa cada um de nós que aqui viemos, possamos voltar para casa melhor do que viemos. Com o perdão de nossos pecados, pedimos Tua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor Jesus continue nos abençoando, irmãos. Bom é estar aqui para adorar a Deus. Deus abençoe os irmãos pela internet que nos acompanham. Vamos colocar de pé, vamos ler a Bíblia. Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Jesus Cristo é bom. Amém. Jesus Cristo é bom. É um bom Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos é todos, não é? Todos reunidos no mesmo lugar. Qual é o lugar que devemos estar juntos? Jeffersonville, algum lugar geográfico do Brasil ou do mundo? Onde é o lugar? Em Cristo, na palavra, é o lugar que devemos estar juntos, não é? E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Só vem quando você está no Espírito do Senhor. Se você não estiver no Espírito do Senhor, este sonido não te atinge. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Vejam, eles não estavam nem ajoelhados. Talvez estavam com os joelhos cansados, se assentaram, porém não saíram do Espírito. Ou ajoelhados ou assentados, o importante é estar no Espírito, não é? Verso 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram, veja, labaredas, pousaram sobre cada um deles, cada um. Então tem uma para mim, tem uma para você, viu? E todos, vejam, todos que estavam ali, advérbio de lugar, esse lugar é aqui. Todos nós nesta noite podemos ser atingidos por esse poder. Amém, irmãos? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pai Celestial, vivifica estas palavras dentro de nossas almas. Humildemente pedimos com o perdão de nossos pecados. Amém. Podeis assentar, irmãos. A coisa é muito especial. Você abaixa meu retorno um pouquinho. A coisa é muito especial para nós se estivermos no espírito da coisa. Algo sobre o natural sucede. Nós vamos prosseguir o estudo desta tremenda e maravilhosa mensagem. Conferências. Você trouxe a sua?
Então vamos lá, a página 31, parágrafo 246. Nós vamos prosseguir nesta noite o estudo desta linda e maravilhosa mensagem. Conferências. Em momentos de apuros, as nações se reúnem para fazer conferências sobre tal assunto, tal caso, tal episódio. Em momentos de apuros, a igreja se reúne para fazer conferência com Deus. E é para isso nós viemos aqui na igreja. Vamos então, parágrafo 246, o profeta pregando, e aqui ele prossegue dizendo sobre José e Maria perderam Jesus. Ele disse: é mais ou menos da maneira que é agora. Baixa meu retorno um pouquinho, irmão. As igrejas estão começando a constatar a perca. Irmão, é momento de termos sensibilidade do Espírito para notarmos perca. Você pergunta: por que eu não sou mais aquele crente que eu era antes? Por que eu não sou mais aquela crente que eu era antes? Quando eu aceitei a fé, eu encarava a coisa com mais responsabilidade. Se todos nós fizermos uma autoanálise disto, nós não vamos perder a coisa. Mas se nós não estivermos todos os dias fazendo esse tipo de inventário, inventariando nossa vida, analisando, a coisa sai e nós nem vamos perceber. Veja, o grito das denominações hoje é este: onde foi que nós erramos? Onde foi que nós perdemos Jesus? Irmão, não importa se o irmão A, irmão B, igreja A ou igreja B perdeu Jesus. O que não pode é eu perder Jesus. Nossa familiaridade com Jesus não pode estar vinculada em ninguém, humanamente falando. Ah, se o irmão for, eu vou. Se o irmão não for, eu não vou. Não é assim. É eu sozinho com Deus. É você sozinho com Deus. É momento de vida em si mesmo. Paulo falou isso a Timóteo. Veja, o 246, é mais ou menos da maneira que é agora. As igrejas estão começando a constatar. Mas qual igreja? As denominações não estão constatando assim não. As virgens nécias, né, estão começando a notar que elas perderam. Por onde anda Jesus? É a pergunta. Há muita gente, irmão, sincero nas denominações e às vezes até dentro de grupos da mensagem, que estão com esse gemido, com esta pergunta: por onde anda Jesus? Onde está Jesus? Sumiu. Porque está escasso, como nos dias do sacerdote Eli. Você leia lá em 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2. Ouvir a palavra de Deus naquele tempo, era uma coisa muito escassa, muito rara. E hoje, amados irmãos, ouvir a verdadeira voz do Espírito Santo na terra hoje, verdadeira, não imitação, mas verdadeira também, está uma coisa muito escassa. Existem vozes e mais vozes de politiqueiros,
Politiqueiro, grupo da política, grupo A, grupo B, grupo C, tem tantos mil. Porém, o povo continua vazio. As almas estão gemendo para ouvir a verdadeira voz. Por onde anda Jesus? O que aconteceu? Aí eles dizem, somos pentecostais. Mas o que aconteceu? Cadê Jesus? Só tem barulho. Rock and roll. Bateria, aquela coisa terrível da música. Eu estava ouvindo um grupo que diz da mensagem. Grupo, reunião de jovens. Mas é rock puro. Isso eu não creio que o Espírito Santo agrada dessa maneira mundana. Se fosse assim, o Espírito Santo estaria nos grupos carnavalescos lá do Rio de Janeiro. Se fosse assim, essa coiseirada, essa sacudida, eles dizem que é a, como é que chama? Balançar, estão fazendo Se fosse assim, o Espírito Santo estaria lá no grupo dos carnavalescos do Rio de Janeiro. A dança do Espírito Santo, amados, ela tem uma diferença da dança mundana. Não é assim, de qualquer maneira, igual fala línguas. Começa a pregar, já desdobra em língua estranha. Você vê que aquilo é tudo na carne. A coisa, quando é Deus, tem uma tonalidade diferente. Tem. Mas a pergunta é, o que aconteceu? Somos metodistas, mas o que aconteceu? Por onde anda Jesus? Grupo metodista perguntando, grupo pentecostal perguntando. Será que o grupo da mensagem também, muitos já não estão perguntando? Por onde anda Jesus? Você tem que ter cuidado para nós não ficar só com a letra da mensagem, letra tabernáculo da fé. Tem que ter cuidado. Nós precisamos de dar um passo além da letra, que está Cristo. Cristo, mais alto está Cristo. Começaram a procurar entre seus parentes. Você fica procurando Jesus entre seus parentes, ele não está lá não. Jesus disse isso em São Mateus 6. É sogra contra nora, nora contra sogra e assim por diante. Você tem que buscar Jesus na sua palavra. É na sua palavra. Você tem que te cortar esses cordões umbilicais que te amarram lá fora e tomar essa definição. É eu juntamente com Jesus. 247. É isto que nós começamos a pensar. O irmão Brana pensava nisto. Não é porque ele era profeta, ele não preocupava com isto, essa pergunta. Onde anda Jesus? O irmão Brana fazia de tudo para onde Jesus andava ele estar também. Pisando nas pegadas de Jesus. Pense você, irmão, antes de dar aquele passo, irmã. Jesus faria isto se ele estivesse aqui fisicamente na terra? Se você pensar, você não vai fazer certas coisas. Isto é o que nós começamos a pensar. Quando perde Jesus, aí começamos a idolatrar os antes. Aqueles que partiram antes de nós. Começamos a idolatrar. Idolatria, isto não é de Deus. Começamos a pensar o que Moody disse. O que Sankey disse, foi um dos avivalistas das eras anteriores. O que Finney disse, Mombrana disse, aquele foi o dia deles. Estamos em estrada acima agora. É maravilhoso? É saber o que Moody disse, saber o que Finney disse,
saber o que os heróis da fé disseram, fizeram. Eu tenho um livro ali, o título dele é Os Heróis da Fé, e fala da biografia de uns 20 deles. É lindo, eu leio, releio, encanto, é bonito. Mas, abaixa meu retorno. Mas um Deus da história, saber que Deus trovejou através do ministério de Moody, é maravilhoso. Mas e no meu? E no seu? É isto que devemos focar, buscar. Amém? Aquele foi o dia deles, de Moody, até propriamente o irmão Branham. O Josué, ele tinha essa consciência. Moisés foi modelo, foi exemplo, homem de guerra, homem valioso. Porém Moisés morreu, agora é nós. Josué dizia. É bom saber o que Moisés fez, mas e eu? O irmão Branham fala, amados irmãos, preste atenção nisto. Ele disse que o fundador da igreja batista, ele ficou 3 dias rolando na cama, não comia, não bebia, chorando que o olho dele inchou. Foi preciso da mulher dele lavar com água de sal, por ver uma mulher, uma irmã batista usando base nas unhas. E aí o irmão Branham disse, e se ele ressuscitasse hoje e visse as batistas usando shorts? Ele morreria na mesma hora de novo. Então, ficar idolatrando eles, mas porventura estamos cultivando, isso é que é importante, estamos cultivando em nosso dia a dia, aquele mesmo fogo do Espírito Santo, que ardia no coração deles, ou estamos assim? William Branham foi maravilhoso. Eu sou da mensagem do William Branham. Isso não salva ninguém. O que te salva é você ser a mensagem. Não é mais estarmos na mensagem, mas é sermos a mensagem. Paulo nos aconselha, escrevendo aos Coríntios, vós sois cartas vivas, escritas e lidas por todos os homens. Ou seja, vós sois o Evangelho. Todos que te veem, eles leem o Evangelho olhando para sua vida. Sua vida é uma pregação do Evangelho. É uma testemunha viva. Cristo vive. Isso deve nos responsabilizar. Nós temos que ler a mensagem assim, irmão. Nós não podemos ler as carreiras, senão nós não pegamos essas frases. E isso é que nos leva a memorizar. Veja, 248 agora. Eles foram aos seus parentes, José e Maria, não é? E não puderam encontrá-lo. Jesus deve estar na casa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão mais velho, da minha irmã mais velha, do meu tio, do meu avô. Não, Jesus não se encontra nesses lugares. Jesus só se encontra em um só lugar, em sua palavra. É assim mesmo. Nós vivemos hoje num mundo de conceitos. Cada casa tem um conceito, cada religião tem um conceito, uma maneira de crer, uma maneira de entender, uma política diferente da outra. Por isso que nós temos que estar acima desses conceitos e ir à raiz da coisa. A raiz da coisa é a palavra de Deus. O irmão Branham disse na mensagem Perdão, o pastor Joaquim usou, eu não lembro o parágrafo que ele usou no encontro. Ele, 110?
Ele usou o parágrafo da mensagem, perdão, ele disse: quando eu vim da igreja batista para os pentecostais, eu pensava que os pentecostais não estavam divididos como os batistas estavam. Porém, para minha surpresa, encontrei os pentecostais todos divididos. Ele disse: então eu não me uni a nenhuma ala deles, fiquei de fora com a palavra. Jesus ficou fora do arraial dos religiosos do seu dia. Quando Jesus veio, já tinha 13 denominações: fariseus, saduceus, essênio, herodiano. Ele não se aliou a nenhum deles também, como o irmão Brana não se aliou. E eu duvido, se você tem o Espírito Santo, vai se aliar a coisas fora que contrariam o espírito da palavra. Então eles foram aos seus parentes e não puderam encontrá-lo. Foram a todos os seus parentes, os bispos e assim por diante, não puderam encontrá-lo. Finalmente, eles o encontraram exatamente onde o deixaram. Onde é que eles deixou Jesus? Na palavra, no lugar que o Pai o houvera colocado. Jesus era Emanuel, a palavra Emanuel é Deus conosco, e ele estava no posto do seu dever. Jesus nunca saiu do posto do dever dele. Não importou quantos herodianos, fariseus, saduceus odiava ele, zombava, criticava. A dúvida dos incrédulos, a incredulidade dos incrédulos, nunca diminuiu Jesus nem uma vírgula. Ele permaneceu no posto do seu dever. Assim deve ser eu, assim deve ser você. Seremos bem-sucedidos, amados, em ficar no posto do nosso dever. Onde Jesus te deixou? Foi num sistema denominacional? Ele te deixou na palavra. Esta palavra é que vai nos tirar da terra no arrebatamento. Vamos dar nossas vidas por isto, gente. Amém. Entre em Cristo. O que Rebeca teve que fazer? Montar no camelo, e o camelo levou ela ao encontro do Isaac. O que você tem que fazer? Entrar. Camelo fala de besta, besta quer dizer poder. Entrar nesse poder que é a palavra, e ela se encarregará de nos colocar lá. Renda-te a ela, a palavra. Renda-te a ela. Corte qualquer cordão que te amarra lá no mundo. Deixa Jesus te tomar. E você vai ver que esta fé de rapto estará dentro de você. Bom, Brana disse isso na mensagem absoluto, parágrafo 242. A fé de rapto está na mensagem. E nós acabamos de dizer aqui que você se torna a mensagem. Então a mensagem, que é a fé de rapto, está dentro de você. E se você alimentar isto por si mesmo se levantará no arrebatamento. Por si mesmo, camelo levou a Rebeca ao encontro do Isaac. Por si mesmo esta mensagem me levará ao encontro de Cristo nos ares. Você não tem que fazer mímica, você tem que entrar nisto. Simplesmente isto. Mas tem que encontrá-lo. Foram todos a seus parentes, os bispos e assim por diante, não puderam encontrá-lo. Finalmente, eles o encontraram exatamente onde o deixaram. E aí o profeta pergunta: onde o deixaram? Na festa do Pentecostes. Irmão, as igrejas hoje colocam no letreiro: igreja pentecostal fulana de tal, igreja pentecostal fulana de tal. Isso é tudo mentira. Não tem nada de Pentecostes. Pentecostes fala da essência de Deus. Veja o que foi a primeira igreja pentecostal de Atos 2.
De Atos 2, a sombra de Pedro curava os enfermos. Não era um mero slogan, era Cristo na coisa. Oh Deus, ajude a nós. Nós queremos isto em maior grau. Em maior grau. Eles deixaram ele bem ali. Se nós não tivermos o devido cuidado, nós deixamos Cristo bem no Pentecostes. Pentecostes fala de uma experiência experimentada com Deus. E o irmão Brana disse, isso começa no altar, com a cara no chão. Você adquire o seu Pentecostes com Deus, ou seja, a sua experiência experimentada com Deus. No altar, com a cara no chão, você vai orando e derramando lágrimas e dizendo, Deus, amarre esse espírito maligno que está me rodeando, conserva-o longe de mim, amarra esse espírito de mentira, esse espírito de vício, esse espírito disso, daquilo, aquilo outro. Você, pelo poder da oração, você passa a adquirir seu verdadeiro Pentecoste, sua verdadeira experiência com Deus, e os espíritos malignos ficarão amarrados longe de você. Por que muitas vezes os crentes da mensagem estão sendo amarrados por espírito do diabo? Falta de Pentecostes, falta de uma experiência experimentada com Deus, joelho no chão, amarra demônios. Tiveram de retornar o caminho todo até onde o deixaram, antes de o encontrarem. Aí vem aquela frase, o segredo dos que triunfam é começar tudo de novo. Volte. José e Maria voltou todo o caminho que eles tinham percorrido para encontrar Jesus lá onde eles tinham deixado. Às vezes é bom voltar. Quantos anos faz que você começou na fé? 10 anos? 20 anos? 30? Volte. Volte lá atrás e diz, eu perdi ele bem ali, naquela curva da vida. Eu vou buscá-lo. Senhor, o Senhor ainda está no trono de intercessão. O Senhor ainda é um sacerdote que intercede por nós. Senhor, me ajude a retomar de novo a alegria da minha salvação, retomar de novo o gozo da salvação, retomar de novo o batismo do Espírito Santo. Me ajude, eu venho aqui requerer nesta noite a alegria, o gozo, a intimidade com Deus. Você pode reencontrar. Você perdeu? Anda procurando onde Ele está. Ele está onde você deixou, na palavra. Volte lá, com a cara no chão, com lágrimas. Ele está lá te esperando. Ele diz, estou aqui, estou aqui. Jesus, onde está tu? Estou aqui. 249. E igreja, é isto que temos de fazer: voltar e buscá-lo. Não é fazer loucura. Aí eu vou sair da igreja, perdi a alegria. Você vai se atolar mais no mundo. Você tem que voltar a Cristo. José e Maria não foi esguaritar mais para frente. Tem coisas, irmãos, escute-me. Há momentos de crises espirituais em nossas vidas que merece nós fazer uma reflexão e voltar atrás, parar, dar uma parada. Você lembra de Josué quando eles estavam entrando em Jericó, passou por Jericó,
e começou a perder batalha, morrer soldado. Josué, que tinha sensibilidade do Espírito Santo, ele pediu o povo para dar uma parada, investigada e dizer: onde nós erramos? Vamos fazer um inventário na tropa de soldados, vamos ver aonde está o erro em nosso meio. E lançaram sorte, caiu em Acã o erro. Ele tinha roubado a cunha lá de Jericó, a cunha de ouro. E voltou, consertou, purgou, eliminou o anátema, e a vitória voltou a reinar no meio deles. Este é o segredo dos que vencem. Não é desertar, mas é voltar e começar outra vez ao pé da cruz e dizer: Jesus, Jesus, eu quero retomar de novo. O profeta está nos ensinando isso. Estamos lendo a mensagem Conferências. Isto sim é ter conferência com Deus, com sinceridade. Parágrafo 249. E a igreja, é isto que temos de fazer: voltar até onde o deixamos. E aí ele prossegue: livrar-nos de algumas de nossas tradições. Você sabia que cada ser humano tem uma tradiçãozinha? Cria uma tradiçãozinha. Eu sou assim, que meu pai era assim, meu avô era assim, eu sou assim, vou morrer assim. É uma tradição. Não, nós temos que quebrar isto. Tem que dizer, como Paulo disse em Romanos 3, que seja todo homem mentira, mas a palavra a única verdade. Eu não tenho que primar pela tradição do meu pai nem da minha mãe, mas a palavra de Deus deve ser minha tradição oficial. É aí onde está pendurada a alma eleita, é em Cristo. Amém, irmãos? Nós devemos amar isto. Nós viemos à igreja para subir nesse degrau. Vamos subir? Vamos subir nesta noite? Vamos voltar para casa mais alto? Nós não viemos aqui para perder tempo. Não viemos aqui para visitar. Viemos aqui para subir em Cristo. Visitar, nós vamos nas casas dos outros. Aqui nós viemos para ter companheirismo com Deus. Oh, aleluia! Voltar até onde o deixamos. Você quer saber onde o deixou? Tem uma pequena conferência bíblica. E não use de meias palavras. Só diga a verdade. Se pode usar toda a palavra, para que usar meia palavra, né? Irmão, porque o que está em risco é o nosso destino eterno. Nós não podemos brincar com isto. Nossa alma está em risco de inferno. O irmão Branham, ele encarava a coisa com muita sinceridade. Ele disse lá naquela mensagem, a invasão dos Estados Unidos, ele disse: quando eu venho ao púlpito para pregar, eu subo no púlpito como se fosse o meu último sermão. Ele vinha com muita sinceridade. E assim você, ao vir à igreja, você deve vir assim: Senhor, que eu possa estar ali como se fosse o meu último culto, que eu possa agarrar a cada palavra e me libertar de espíritos. Cada dia, irmão, nós somos igual gado do meio do mato. Gado no meio do mato, cada dia ele vem empencado de carrapato, desses parasitas. E aí chega no curral, o dono do gado aplica um vermífero nele, uma injeção vermífero, e aquilo elimina, o sangue fica forte e elimina todas as parasitas que pregam nele lá no mato. Nós viemos à igreja e Jesus injeta em nós a injeção do verdadeiro vermífugo.
que é a palavra, e esses espíritos parasitas saem. Você volta para casa não mais pensando em roubar, não mais pensando em mentir, não mais pensando em fumar, em beber, em prostituir. Você volta pensando em ser crente, porque os parasitas saíram. Deus inseriu em você o verdadeiro vermífugo. A palavra de Deus nos liberta de demônios. Por isso você deve amar vir aos cultos. Isso produz o que a palavra realmente produz: libertação total. Irmão Brana disse: eu prefiro não ver nenhum caso de cura divina do físico, mas eu quero ver a cura da alma, porque a alma é o mais importante. Parágrafo 250. Vamos esperar agora até vermos como foi. Nenhum bispo, absolutamente nada. Só o Espírito Santo era para guiar a igreja. Esse é o único líder que temos, é o Espírito Santo, e ele guia conforme a palavra. Irmão, se nós deixar ele nos guiar, nós vamos evitar de errar demais, porque ele nos anima no que é correto e nos desanima no que é incorreto. Se nós deixar ele ter preeminência, domínio total sobre nós, nós vamos livrar de nos tornarmos um caído à margem do caminho. Por que há tantos crentes caídos à margem do caminho? Porque dá lugar ao diabo. Paulo foi contundente, ele disse lá em Gálatas: não deis lugar ao diabo. Quando Nelly Sander parou para ouvir a música, ali ela estava dando lugar ao diabo, e aquele morcegão veio e entrou nela. Quando o irmão Brana repreendeu, aquele morcegão veio em cima dele, ele repreendeu, aquilo saiu, desviou. Mas vem, não deis lugar ao diabo. Quando você para naquele companheirismo errado, você está dando lugar ao diabo, aquele espírito te pega. Coisa que você nunca esperava fazer, você começa a fazer dali para frente. O irmão Brana fala na maior batalha jamais pelejada daquela irmã que veio no altar. Ela não veio no altar, o irmão Brana fez a chamada de altar para libertação de demônios. E ele pediu que a igreja fechasse os olhos. E uma irmã lá, muito amiga da família do profeta, disse: não, Billy pediu isso para os outros, eu sou amiga da família, não precisa fechar o olho não. E ficou com os olhos abertos lá na audiência. De repente, um demônio de uma mulher que era prostituta saiu dela, libertou ela, pelo poder da oração. O irmão Brana repreendeu. E pegou aquela irmã que estava com o olho aberto lá no fundo. Daquele dia em diante, ela nunca mais foi a mesma. Ela vivia com seu marido, mas vivia com vários outros homens. Ela pegou o espírito de dupla personalidade. Desde então, ela nunca mais foi a mesma. Você pega espíritos. Nós somos pessoas absorventes, sabia? Absorvemos o Espírito de Deus e absorvemos, se não tiver cuidado, espíritos maus. Desde então, Maria Madalena nunca mais foi a mesma quando ela absorveu o Espírito Santo. Porém, Judas Iscariotes, desde então ele nunca mais foi o mesmo quando associou-se com os fariseus, que ofereceu para ele 30 moedas de prata para prender Jesus. Judas, que era um amicíssimo de Jesus, se tornou inimigo ao ponto de entregá-lo de cara limpa para aqueles acusadores. Desde então, desde que associou a companhias erradas, aquele espírito o pegou.
Irmão Brana disse: você deita com o cachorro, você vai amanhecer cheio de pulga. Irmão, nós somos vulneráveis a espíritos. Por isso que nós não podemos ser educadinhos com o diabo, não, gente. Nós devemos amar mais nossas almas. E dizer: olha, meu pai, minha mãe, meus irmãos, são esses que fazem a vontade da Bíblia. Ah, Jesus, ajude a nós. Agora é a página 32, parágrafo 251. Se você diz: bem, eu tenho o Espírito Santo, e nega a palavra, a mensagem é a palavra, não é o Espírito Santo então, porque o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Assim, não é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo que escreveu a Bíblia mora em mim, mora em você, ele nos levará a crer em toda a Bíblia. Você vai dizer assim: o errado sou eu, o certo é a Bíblia. O errado sou eu, o certo é Deus. E você vai te trabalhar para te encaixar com a Bíblia. Você não vai retroceder. 252, escutem, encerrando. Em conferências mundiais, o que eles fazem? Eles comem juntos, eles conversam juntos. Os grandes presidentes dessas grandes potências têm suas conferências mundiais, e ali eles comem juntos, eles conversam juntos, eles contendem juntos, eles mentem uns para os outros numa conferência mundial, política, né? Uma conferência do mundo, das nações. Aí o 253, o profeta disse: mas quando Deus convoca uma conferência, o que acontece? Quarta-feira, sexta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, Deus convoca essa conferência aqui, na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal. Se Deus convoca essa conferência, é para baixaria ou é para engrandecimento? Você está nesta noite na conferência de Deus. O palestrante é o Espírito Santo. O que acontece? O profeta diz: eles se reúnem, nós estamos reunidos, amém? Não festejam, mas jejuam, não contendem, mas oram. Eles esperam até obter ordens e marcham. Cada culto, amados, você sai com a ordem divina para marchar. O Espírito Santo diz: não faça mais aquilo, não faça mais aquilo, não ande daquele jeito mais, não use aquelas palavras daquele jeito, corrija naquilo, são a ordem do mestre. E nós ouvimos a ordem, suas ordens, e marchamos. Então, cada culto, irmão, nós sofremos um novo nascimento. Nós tiramos capas velhas e saímos com roupagem nova. Não, as aves, você pensa que as aves trocam de pena só uma vez na vida? Todo ano, tem umas que trocam até 2 vezes por ano. E nós trocamos de capa todo culto. Todo culto nós voltamos para casa com a roupagem rejuvenescida. Vocês voltam libertado, libertada. Se você entrar no espírito do culto, milagres acontecem, prodígios, maravilhas. O Espírito Santo arranca demônios do vício e espíritos errados. Deus é o grande cirurgião. Ele opera sem deixar cicatriz. Ele arranca demônio. Ele extrai espíritos do inferno de dentro de você. Só de Maria Madalena ele tirou 7. 7 demônios em uma cirurgia só.
Aleluia. Deixa o grande cirurgião te operar nesta noite. Se a igreja se reúne e entra no espírito da palavra, você não voltará o mesmo para a sua casa, você voltará uma pessoa melhor. Hebreus 4:12, a palavra de Deus entra entre as juntas e medulas da alma e do espírito e discerne e arranca todos os males. A palavra, a penetração da palavra corre até as juntas e divisas da alma e do espírito e discerne tudo e limpa tudo. Quantos querem uma libertação total nesta noite? Você veio aqui para isto? Então diga: Jesus, eu creio na minha libertação nesta noite. Deixa eu voltar melhor. Você vai voltar. Você vai voltar melhor nesta noite. O grande clínico geral, Espírito Santo, ele tem o bisturim que arranca detrimentos podres. Só perde quem não vem na igreja. Só perde quem não vem ao culto. Quem não vem ao culto fica com um organismo cheio de bactéria, de doença, de infecção. Porque não veio para o cirurgião tirar, não veio para o cirurgião operar. Gente, um culto tem um segredo muito grande, gente. Oxalá nós entendamos isso. Aonde eu parei, irmão Samuel? 254. É disto que a igreja precisa hoje. Irmão, nós não estamos precisando nada mais além disto. Uma libertação total. Libertação do mundanismo, do pecado, dos costumes ruins. Nós precisamos disso mais do que do arroz com feijão. Estava lendo a Bíblia hoje. Todo dia eu leio um capítulo com a minha esposa. Nós estamos em Deuteronômio. Depois você lê em sua casa Deuteronômio 9. Nós lemos hoje em casa. Moisés se retirou, ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Sabe por quê? Porque Deus queria destruir o povo por causa do pecado do povo. Então Moisés se retirou para orar pelo povo. Orar por Arão, que tinha prostrado diante dos rebeldes de Datã e construiu o bezerro de ouro. Moisés viu que aquilo criou indignação tão grande em Deus contra Arão. Deus queria fulminá-lo. Deus disse: saia da frente, Moisés, eu vou fulminá-lo e de ti eu tirarei outra nação. Moisés disse: não. Ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum e oração para apaziguar a ira de Deus. Oh, irmão, nós precisamos de um retiro com Deus. Retiro com Deus. Senhor, apazigua a tua ira. Perdoa-nos. Restaura meu irmão, restaura minha irmã, restaura meu filho, minha filha, restaura meu lar. Moisés, 40 dias e 40 noites em desespero, pedindo restauração. Quando nós agimos totalmente contrário, qualquer problema nós queremos é divorciar, brigar, apelar pela ignorância. Moisés foi orar, jejuar. Oh Deus, ajude a nós, Deus. 254, é disto que a igreja precisa hoje. É de uma marcha, receber as ordens
Que adianta Ele nos dar ordem se nós não estamos dispostos a marchar? Nós viemos ao culto para receber ordem dEle, mas você tem que vir preparado. Antes de vir ao culto, ajoelha lá na sua casa, onde você estiver, dizendo: Deus, eu vou ao culto receber as suas ordens, mas me dê disposição espiritual para marchar segundo suas ordens. Não me deixe ficar travado. E você diz: como posso encontrar as ordens? O profeta responde: aqui estão elas. Aqui, a mensagem, Bíblia. Está aqui. Você não precisa ir no seminário, você não precisa ir lá na Jeffersonville para ouvir as ordens. Eles dizem: tem que ouvir a voz literal do irmão Brana. Tudo bem, nós temos que entender a colocação de irmão José Brana. Ele é filho do profeta. Qual filho que não gosta de ouvir a voz literal do pai? E ele, insistentemente, gostaria que o mundo inteiro ouvisse a voz literal do pai dele. Só que nós não podemos ser contra o desejo do irmão José Brana, por ele querer que nós ouçamos a fita do pai dele, ouvindo a voz literal do pai dele. Isso é um desejo de filho. Todo filho ama ouvir a voz do pai. Quanto mais um filho especial como ele é, tendo um pai especial como ele teve, profeta, que tinha a palavra de Deus. Porém, isso não pode se tomar como doutrina, gente. Tem muita igreja menina que está se curvando a esse tipo de desejo, um desejo bom de filho. Porém, se isso fosse realmente fosse colocado como doutrina de Deus, nós temos que saber o que é um desejo, o que é uma doutrina. Desejo é uma coisa e doutrina é outra. Isso não pode ser doutrina, porque se fosse como doutrina, nós tínhamos que buscar as ondas sonoras, pegar a voz de Paulo, se dependesse de ser arrebatado, ouvir a voz literal. Que Paulo, o irmão Brana pregou baseado no que Paulo pregou. Nós tínhamos que buscar nas ondas sonoras a voz de Paulo, há 2000 anos atrás, a voz literal de Jesus. Não é assim. Temos que entender o desejo do filho, José. Amou, amava ou ama ouvir a voz do pai. Só que não é por aí. Que nosso arrebatamento não depende de ouvir a voz literal. A voz dele está aqui atrás dessas letras, ó. Você repete o que ele falou, lendo, pregando. Você é a voz. A voz não está concentrada nas fitas. A voz está concentrada na igreja. Você é o livro. Você é a mensagem. Você é a voz. O próprio irmão Brana responde na mensagem perguntas e resposta número 3. Perguntaram para ele: irmão Brana, só o senhor é que pode pregar essa mensagem? Ele disse: não. Ele disse: onde vai ficar então o ministério quíntuplo de Efésios 4:11? Se é só eu. Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, pastores. O profeta disse isso. Mensagem, perguntas e resposta número 3. Josué era a voz de Moisés, era ou não era? Naquele tempo eu não creio que tinha gravador para rodar a voz literal de Moisés. Porém, está escrito lá em Josué, anote isso, irmão, isso aqui te vacina para doutrinas erradas que está rondando o Brasil. Agora mesmo, um pastor do companheirismo nosso saiu para essa tonteria. Está tudo errado, tem que ouvir a voz literal do irmão Brana. Onde tem Bíblia para isso? No tempo de Josué, eu creio que não tinha gravador para gravar a voz literal de Moisés. Porém, está escrito em Josué, capítulo 8, verso 35. E Josué lia as leis de Moisés para as crianças, para os jovens, para os casais, para todos que parava para lhe ouvir. Lia. Você lê as ordens de nosso Moisés para seus filhos, para seu lar,
para a sua família. A voz de Josué era a voz de Moisés, porque ele não falava nada além do que Moisés tinha falado. A voz da noiva é a voz de William Branham, porque nós não falamos nada mais, nada menos do que está nesses livrinhos, do que William Branham falou. Glória a Deus! Coisa boa é ter o centro da coisa, não para cair para tonterias, meninices. Nós não estamos condenando o irmão José Branham. Isso é uma coisa linda que um filho gosta de ouvir a voz do pai. Só que não é por aí que nosso arrebatamento depende, não. Ouvir voz literal, nós temos a voz dele aqui, ó. E lemos a voz dele aqui nas letrinhas. E ele próprio disse, é mensagem absoluta, 236 por aí, ele disse: a fé para o rapto está nas mensagens. Você absorve isto, você está absorvendo fé de rapto, fé de arrebatamento, fé de trasladação. Nem na Bíblia, ele podia dizer está na Bíblia, mas se tivesse na Bíblia não precisava de um sétimo anjo restaurar. Ah não, está tudo na Bíblia, a Bíblia. Não é bem assim também não. Se tivesse só na Bíblia não precisava de vir um sétimo anjo para restaurar. Se tivesse só na Bíblia não precisava de Moisés vir para falar ao povo de Israel: faça isso, faça assim, faça assim. Está no seu profeta. Porque nós temos que ter cuidado com os ismos, sabe? Um pende para um lado, outro pende para o outro. Mas existe o centro do caminho. Vocês estão entendendo? É qualquer, irmão. 254. Estas são as ordens. Como sabe, irmão Branham, a maneira que Deus planejou primeiro a redenção foi pelo sangue. Deus nunca muda de maneira de trabalhar. Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Começou lá Caim oferecendo a primeira adoração, sangue. Matou um animalzinho, sangue. A primeira maneira vai até a última maneira de Deus, sangue. Há muitas igrejas que dizem que não tem mais sangue. Deus não muda de maneira. E Ele nunca mudará isto. Quando Deus toma uma decisão. É por isso que você pode confiar com a sua alma nesta Bíblia, em qualquer aspecto que ela diga, porque é o quê? A palavra de Deus. Sim, Bíblia é a palavra de Deus, porém a mensagem do profeta revela. Quantas vezes nós, nas denominações, líamos a Bíblia e não via o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Atos 2:38. Precisou de um profeta para abrir, para desvelar isso. Por isso que ele disse: a fé para o rapto está nas mensagens. Ah não, está na Bíblia. Fica com a Bíblia, você vai ser um denominacional, teológico, pregando uma mensagem de teologia que aprendeu numa escola de teologia de 4 paredes. Precisa de um dom maior do que teologia. E a noiva, a fé de rapto, não pode estar pendurada em teologia. Se tivesse, não precisava de Jesus vir. Já tinha Anás, Caifás, cheio de teologia. O próprio Gamaliel de João 3, Gamaliel. Nicodemos, ele era doutor dos doutores em teologia, porém não tinha vida eterna. Irmão, a coisa é sublime, não é técnica,
255. E Deus, sendo infinito, Ele não pode dizer: bem, eu me enganei. 2000 anos atrás, eu me enganei em começar com sangue. Deus é eterno. Ele nunca começou, Ele nunca terminará. O sistema de Deus sempre é o mesmo. E a 256, e a única maneira de você chegar a ser como Ele é ser o quê? Parte da igreja A, parte da igreja B, parte da igreja C. 256, e a única maneira de você chegar a ser como Ele é ser parte dele no dia de Pentecostes. Aleluia. Eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Você vai deixar muita bagagem. Você vai dizer: caia por terra toda interpretação privada. É cristocêntrico. Cristocêntrico, o centro da vida eterna é Cristo. Amém. Vamos dizer amém. 257. Aquela grande coluna de fogo que tinha seguido Israel, ou que Israel tinha seguido através do deserto. Veja, aquela grande coluna de fogo era o quê? Olha lá, ó. Pousou sobre a cabeça daquele homem. Atos capítulo 9. Saulo a encontrou no caminho de Damasco. Quando Saulo disse: quem és tu? Aquela coluna de fogo disse: eu sou a segunda pessoa da Trindade. Sou a terceira pessoa da Trindade. O que a voz disse? Que aquela coluna de fogo disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele era homem e agora voltou a ser Logos outra vez, coluna de fogo. Ele era coluna de fogo, o grande Elohim. Veio e se fez carne. Depois morreu, redimiu, derramou sangue, redimiu. Não morreu, Deus não morre. Derramou sangue para nos salvar. E ele voltou para a fonte que ele era. Assim era você. Você era Logos de Deus. Antes que houvesse moléculas, houvesse átomos, houvesse terra, nós éramos Logos. Estava naquela coluna de fogo. Nós estávamos ali. Viemos ao mundo para desenvolver o ministério de Cristo. Quando chegarmos ao fim do nosso ministério, vamos voltar a ser eterno como éramos antes. Jesus nos deu prova disso. Ele é nosso irmão mais velho. Você saiu da eternidade, se tornou humano. Passa por aqui 70 anos, menos ou mais, e volta para lá de novo. Irmão, está à vontade de ser crente. Nós estamos aqui, irmão Edinho, de passagem. Ora, se estamos de passagem, para que nós deixar o diabo nos amarrar em coisinhas desta vida? Coloca o cadeado, uma corrente, e diz: eu vou te amarrar aqui nesse vício da cachaça. E nós ficamos esperneando: não dou conta de sair disso, estou amarrado no vício da cachaça. Não, você tem que entender que você não pode parar aqui não. Você está aqui de passagem. Você é produto do eterno. Você está passando aqui para manifestar as obras do eterno. Você é um pequeno Deus. João 10:34. Vós sois deuses. Irmão, isso é grande. Isso é mais do que ser um mero religioso. É ser produto da eternidade. É mais do que ser um mero religioso. Nós não somos um mero tabernaculano.
Não, nós somos produto da eternidade. E o relógio mandou parar. Nós vamos parar. Parei aonde, irmão Samuel? 257. Sexta-feira que vem nós prossegue. Jesus pode vir, irmão. Nós estamos lendo essa mensagem. O irmão Brana, deixa eu te falar só uma coisinha. Olha aqui. O irmão Brana, ele pregou só uma mensagem. Só uma. Estou certo ou estou errado? Ele pregou só uma mensagem em 1000 e não sei quantos sermões. Ele pregou 1000 e não sei quantos sermões, que ficou gravado, né? Que ficou gravado. Parece que 1100. Mas resumidamente ele pregou uma só mensagem. E assim é os nossos cultos. Nós só temos uma mensagem para todos os cultos: céu, arrebatamento, vida eterna. É isto. Paulo disse: eu não vos canso de falar as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. Oh Jesus, ajude a nós voltar para casa pensando em ser mais crente. Irmão Antônio Carlos, vem cá orar, vem. Vamos ficar de pé. Vamos ficar em pé. Vamos voltar para casa dizendo: Senhor, eu volto para casa mais responsabilizado do ministério que o Senhor me deu. Estou aqui por um tempo, manifestando vida eterna. Eu sou o livro. Você é a mensagem. Você é a Bíblia. Pense nisto. Vamos orar. Cada um ora à sua maneira. Senhor Jesus, ouvir tudo isso, Senhor, é muito bom. Agora o que nós precisamos, Senhor, é da Tua força para colocar tudo isso em prática, Senhor, lá no nosso dia a dia, Senhor, no mundo tão caído como esse que nós vivemos, Senhor. Que o Senhor nos ajude, como o pastor disse, Senhor, a ter mais força na oração, no dia a dia, Senhor. E o mais importante, Senhor, é conseguirmos colocar em prática, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia, aleluia.